Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Amém. Bem-vindos à nossa reunião para levar paz. Leve, não deixe de levar. Tem muita gente levando guerra e conflito. Nós levamos a paz. A nossa mensagem, a nossa palavra, nossa reunião é de paz. Então, bem-vindo, bem-vinda a mais uma reunião para levar a paz. Então, inscreva-se. Não se inscreveu ainda? Então clique aí em inscreva-se. Já se inscreveu? Então não precisa clicar. Você vai fazer outra coisa agora. Vai copiar o link, mande para os seus queridos. Mande para todo mundo, que você manda toda semana, em todas as reuniões. E deixe seu like, aperte aí no joinha, clique no joinha e no sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigado. O assunto da nossa reunião está na Bíblia, em Hebreus capítulo 13, verso 8. Abra a sua Bíblia, a minha já está aberta, e anote aí esse texto muito rico, maravilhoso, cada texto escolhido aqui com muito carinho, com muita oração para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida. Então abra a sua Bíblia nesse momento no livro de Hebreus capítulo 13, verso 8. É um verso pequeno, diz assim a palavra de Deus: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Senhor Deus e Pai, aplica essa palavra em minha vida e através da minha vida como uma vitamina para fortalecer a nossa vida em todos os setores e a vida de todos os meus irmãos e irmãs participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esta reunião: Filhos de Paz conhecem e seguem a Jesus. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, eternamente. Quem é Jesus? João 10,14 disse Jesus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você conhece Jesus? Filhos de paz conhecem e seguem a Jesus. Você pode dizer: eu conheço Jesus, mas já está seguindo? Se não está seguindo, então ainda não está completo. Você pode completar agora. Decida seguir a Jesus. Não conhece Jesus ainda? Então fique aí até o final da reunião. E você que já conhece também continue aí, orando por quem não conhece, para que até o final da reunião a pessoa conheça Jesus. Muitas controvérsias e concílios aconteceram na igreja, desde que a igreja existe, sobre quem é Jesus. As reuniões foram chamadas de concílios, assembleias. Em nossos dias ainda há pessoas que não conhecem Jesus. Ainda há muitos lugares no mundo que muita gente nunca ouviu nem falar no nome de Jesus. Ainda há muita discussão e divisão sobre quem é Jesus. Uns dizendo que é alguém, outros dizendo que é outra pessoa. Nesta reunião nós vamos ver quem é Jesus no passado, quem é Jesus no presente e quem é Jesus no futuro. O texto já está dizendo aí: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda, ele é o mesmo. Quem conhece Jesus no passado, conhece também no presente. O nosso conhecimento de Jesus não é um conhecimento só arqueológico, é um conhecimento também dos nossos dias. E as futuras gerações também conhecerão o Senhor Jesus, o mesmo, do passado, do presente e daquele tempo futuro. Então vamos dividir o texto em 3 partes. Primeiro, quem é Jesus ontem? Quem é Jesus? Que ele diz aqui: Jesus é o mesmo ontem. Quem foi Jesus ontem? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 4, verso 23. Diz a palavra de Deus que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando na sinagoga deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então Jesus no passado era aquele que pregava, ensinava e curava. Veja bem aí Mateus capítulo 4, verso 23. Jesus foi por toda a parte da Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o que? As boas novas. E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Esse é o Jesus. Mas ele é só daquele tempo?
Ele pregava só naquele tempo? Não, ele continua pregando hoje. Está pregando agora aí para você. Ele ensinava só naquele tempo? Não, está ensinando agora. A palavra que você está ouvindo não é minha. Ela é diretamente aqui dele. E as curas? Ele continua curando. Nós vamos ver nessa reunião que ele é o mesmo que curava as enfermidades incuráveis no passado, ele continua curando hoje. Em segundo lugar, o texto diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje. É o mesmo hoje. Então ele continua pregando, ele continua ensinando, continua curando. Sim, eu creio nesse Jesus, que continua pregando, ensinando e curando. O tríplice ministério dele continua mais vivo do que nunca. E vai continuar, porque na terceira parte nós vamos ver que ele continuará sendo o mesmo eternamente. Eu quero trazer alguns exemplos que eu vi acontecer no meu tempo, hoje. Quero contar para vocês a história de uma moça que chegou no meu gabinete e ela, algum tempo atrás, e ela disse assim, olha, eu não estou suportando mais tanta dor, tantos problemas, tantas angústias, tribulações e aflições. E o senhor prega aí que Deus cura, que Deus resolve, que Deus muda a vida. E eu quero fazer nesse momento aqui um desafio. Se Deus cura realmente a minha vida, eu quero que Ele cure, que Ele me liberte. E eu quero, se Ele não fizer isso, em 2 dias eu tiro a minha vida. Porque já está tudo pronto para morrer, não aguento mais viver. Essa moça disse isso e realmente eu acreditei nela, ela estava com uma aparência de muita angústia, de muita dificuldade, de muita dor. Eu não lembro tê-la visto outra vez antes desse momento, então era uma pessoa desconhecida para mim, não sabia nada da vida dela. Depois que eu fiquei sabendo, eu disse firme com ela, eu creio, e abri esse texto para ela. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. E Ele vai resolver agora, e você não vai morrer. E ajoelhamos ali, e fiz com ela a oração, entregando a vida dela para Jesus. E essa moça está viva agora, ela não se matou. Ela não morreu, e ela dá testemunhos por onde ela anda. Que aquele momento, quando ela entregou a vida dela para Jesus, mudou. Jesus Cristo foi o mesmo que mudou a vida de tanta gente quando ele estava aqui, fisicamente, humanamente falando. Ele continua mudando. Eu tenho uma outra história que eu quero contar ainda dentro desse ponto de que Jesus Cristo é o mesmo hoje. Um jovem senhor, ele decidiu estudar a Bíblia comigo. Veio, ele não era ainda da igreja e ele resolveu então... Olha, eu quero estudar a Bíblia, mas eu não quero compromisso com Deus. Eu tenho a minha vida, tenho as minhas coisas, e eu não quero batizar agora, não vem falando agora de batismo, mas eu quero estudar a Bíblia. O senhor fala muito da Bíblia, eu gosto, acho bonito o texto, e eu quero estudar, vamos... E ele me convidou para ir à casa dele, marcamos o dia, a hora, e isso antes da pandemia, claro. E ali naquele dia, hora marcada, uma vez por semana, eu estava lá junto com a família, estudando a Bíblia. E estudando, ele dizia, olha, sem compromisso, tudo bem. 4 meses, depois de 4 meses, porque no primeiro mês, quando terminou o primeiro mês, eu falei, o senhor quer parar ou quer continuar? Não, vamos continuar. Segundo mês, vamos continuar. No 4º mês, ele falou assim, ó, tanto vou continuar como eu quero que o senhor marque meu batismo. E aí marcamos o batismo dele, ele com a família toda desceram as águas e foram batizados. E essa família permanece firme com o Senhor até hoje. Jesus Cristo é o mesmo hoje. A palavra dele, o ensinamento dele é um ensinamento que transforma, sem que a pessoa perceba que está transformando, porque muda para melhor, é claro. Quem conhece, quem passa a conhecer, sentiu o gosto delicioso desse ensinamento de Jesus, que pregava, ensinava e curava, não quer outra coisa mais a não ser prosseguir, perseverar nessa caminhada. E as curas? Um senhor, um outro, uma terceira história dentro desse ponto, Jesus Cristo é o mesmo hoje, ele contraiu um câncer de estômago, muito comum hoje,
e esse é um dos mais agressivos, muita gente sabe disso, muitas famílias sabem, porque já passaram por situações de parentes que tiveram, e realmente é muito agressivo o câncer de estômago. E aquele irmão, membro da nossa igreja, ele contraiu câncer e fez quimioterapia, fez todo o tratamento e nada dava jeito. E por fim, estava realmente nos últimos momentos da vida dele, o médico desenganou, falou, olha, não vai passar dessa semana. E inclusive mandou para casa, fez uma mini enfermaria em casa, e aquele irmão, então em casa, nós podemos visitar todo dia e orar com ele, e orar por ele. E sabe o que aconteceu, gente? Aquele homem começou a melhorar. Oramos, Senhor, seja feita a tua vontade. Nós queremos pedir a cura do nosso irmão. Era um irmão dedicado, era um irmão trabalhador nos seus compromissos domésticos, com a sua família, com seus filhos. Um homem de uma vitalidade muito boa e na igreja também muito dedicado. E nós pedimos ao Senhor e o Senhor curou aquele homem que não andava, passou a andar, aquele homem que não falava mais, passou a falar, passou a andar de bicicleta, passou a dirigir o seu carro, voltou ao trabalho, à sua empresa e realmente se tornou uma pessoa totalmente curada. Olha, muitos médicos eles vieram conversar comigo e realmente ficaram surpresos, perguntando o que o senhor fez, o que aconteceu. Eu falei, não fiz nada, quem faz é o Senhor. O Senhor é quem cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que maravilha o nosso Deus. Realmente foi uma surpresa, porque os médicos que entendiam do processo, sabiam, muitos deles são meus amigos até hoje, me consideram por isso, porque esse irmão, ele realmente estava desenganado dos médicos, os médicos não acreditavam mais na sua recuperação, e ele foi totalmente recuperado. A terceira parte do texto diz que Jesus Cristo é o mesmo para sempre. Significa que ele continuará pregando. Significa que no tempo futuro ele continuará ensinando para os nossos netos, bisnetos, para as futuras gerações, até o mundo acabar. Enquanto o mundo existir, ele vai continuar agindo no mundo, pregando, ensinando e curando. E eu quero trazer o exemplo do livro do Apocalipse. Lá no capítulo 5, verso 6, diz, então vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Quem será este cordeiro? Claro, é Jesus, de pé. Vivo, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Significa o poder. O Senhor Jesus, lá em Mateus 28:18, diz, todo poder me foi dado no céu e na terra, enviados por toda a terra. E eles, verso 9 diz, e eles cantavam um cântico novo, dizendo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste rei e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E aí vamos para Apocalipse 21:6. Que texto lindo, o texto do Apocalipse, falando sobre o Senhor Jesus lá no final. É o mesmo, será eternamente. Essa revelação de Deus para João é mostrando como estará o Senhor Jesus, o que ele vai fazer no futuro. A Bíblia nos dá algumas pinceladas, nos dá algumas linhas, alguns detalhes do que vai acontecer lá no final. Apocalipse 21:6 diz assim, disse-me ainda, está feito, eu sou o Alfa e o Ômega. Conhece a expressão? A primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Alfa e Ômega, respectivamente. O princípio e o fim. Quem é esse? É ele, Jesus, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ele vai continuar descedentando a sede de tantos no futuro. Ele vai continuar agindo. Aí vamos para Apocalipse capítulo 22, verso 7, diz assim,
Eis que venho em breve. Olha que ele voltará. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você tem guardado as palavras da profecia da Bíblia? É a Bíblia. As palavras da profecia deste livro são as palavras de Deus aqui na Bíblia Sagrada. Então, feliz aquele que guarda. Verso 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí termina o livro do Apocalipse com a bênção que eu quero declarar ao final desta reunião. Para concluir, eu quero contar a história de um pai milionário. Ele tinha 2 filhos, e esse pai, com muitos bens materiais, considerado um milionário, ele chegou ao fim da sua vida, faleceu. Com a morte do pai, os 2 irmãos, eles herdaram uma verdadeira fortuna, e eles, então, com gratidão ao pai, por tudo que o pai deu a eles, ensinou a eles, e deixou para eles um legado, não só material, mas também espiritual, em todos os sentidos, eles decidiram que faria alguma coisa que pudesse perpetuar o nome da família. O mais velho teve a ideia e comprou um terreno, transformou-o num luxuoso cemitério particular. E para lá ele transportou os ossos do seu pai e dos seus queridos, de todos os seus parentes, mandou entalhar em uma homenagem ao seu pai um enorme bloco de granito, plantou grama e muitas flores, e então deu sua tarefa por concluída. No começo, algumas pessoas vieram visitar a sua obra, mas logo depois ela caiu no esquecimento. O irmão mais jovem também comprou um terreno, não muito longe dali. Mas ao invés de fazer uma homenagem aos mortos, ele construiu um recanto familiar. Fez uma pequena represa, plantou árvores frutíferas e um lindo jardim com muitas flores. Instalou uma churrasqueira coberta, olha que delícia. Reservou áreas para a prática de esportes, colocou uns brinquedos para as crianças e abriu o local para o público gratuitamente. Não escreveu o nome de ninguém da sua família em lugar algum. Mas até hoje, o seu nome e o nome de seu pai são lembrados com carinho e respeito por aquela comunidade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a ideia do Senhor Jesus. Perpetuar no mundo a obra que ele iniciou e ele completou. Mas ele permanece fazendo uma obra neste mundo. Ele se ausentou daqui fisicamente, mas ele voltou em espírito para continuar pregando, ensinando e curando. Olhe para Jesus, busque a Jesus. Se você procurar no cemitério, no túmulo onde Jesus foi sepultado, não vai encontrar ossos, porque ele não ficou lá. Seus restos mortais não ficaram lá. Ele vive. Ele esteve no jardim, ele se encontrou com os seus discípulos no jardim, ele ressuscitou, ele voltou, ele está vivo, ele continua pregando, ele continua ensinando, ele continua realizando os seus milagres. Mateus 16:15 diz assim: e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Daqui a pouco vamos orar para que Deus abra nosso entendimento, para compreendermos quem é Jesus. Mas antes, pare um pouco tudo o que está fazendo. Ajoelhe-se se puder. Se não puder, fique de pé, ou assentado, ou deitado, como se estiver. De repente você não pode levantar. Quanta gente que tem que orar deitado. Então, mas em reverência ao Senhor. Fique em posição espiritual de reverência. Pare o que está fazendo. Não fique distraído, mesmo que seja uma oração pela internet. Oremos juntos. Dá tempo também mandar o link desta reunião para alguém que você quiser mandar neste momento.
para também ser abençoado, para ser abençoada com esta palavra, com esta mensagem. Então, procure mandar nesse momento para alguém o link. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na virtude do Espírito Santo, em nome de Jesus, queremos dizer sim ao apelo dessa palavra, desta reunião, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e da mesma forma que no passado os discípulos seguiram a Jesus, aprenderam de Jesus, nós queremos também seguir a Jesus no presente, queremos aprender do Senhor Jesus, queremos também ser porta-vozes desta mensagem de Jesus, da mesma forma que os discípulos no passado levaram a palavra com ousadia, com confiança, com autenticidade, com responsabilidade. Estamos aqui, Senhor, também nessa fé, para que outros conheçam, e pedimos que o Senhor abra o entendimento de cada participante dessa reunião para também entender quem é Jesus. Que Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será eternamente. Pai, ainda pedimos por tantos que estão enfermos. Saúde, cura, Senhor. Em nome de Jesus. Nós sabemos que a sua vontade está se cumprindo, mesmo na dor, mesmo na morte, mesmo na enfermidade. Mas o Senhor nos mandou pedir, por isso nós estamos pedindo. O Senhor disse, pedi e dá-se-vos-á. Então estamos pedindo, Pai, saúde para tantos que estão enfermos. Nesse momento, leia na mente desse irmão, dessa irmã que está acompanhando essa reunião, doenças físicas, doenças no coração, doenças na parte da pele, doenças nos ossos, doenças nos músculos, nos nervos, no sistema digestivo, doença no cérebro, seja onde for a doença, para o Senhor não tem doença difícil, doença na alma, doença nas emoções, Pai. Quantos jovens, crianças com doenças emocionais, mentais, em nome de Jesus. Pedimos a sua cura e o seu milagre, mais uma vez, Pai, opera, faz de novo. Pedimos ainda abertura de porta de emprego para tantos desempregados. Pedimos um renovo para o comércio que está tão difícil, Pai. Os comerciantes que estão passando dificuldades, os empresários que estão pensando em fechar seus negócios. Senhor, dá uma nova inteligência, uma novidade, Pai, de trabalho. Ajuda a reinventar, Senhor, o seu negócio, o seu comércio, sua empresa, para que esse empresário, esse comerciante tenha o sustento do seu pão de cada dia, não venha demitir seus colaboradores, continue cumprindo seus compromissos, pagando seu aluguel. Ó Deus, eu tenho conversado com tantos empresários, pessoas que inclusive têm PGMs na empresa deles, Senhor. Ó Deus, mostra, Senhor, uma nova dinâmica para esses empresários e para essas empresas. Abençoa, Senhor. São funcionários, colaboradores que são sustentados ali naquele local e o empresário está já em dificuldade, sem saber o que fazer. Vai fechar, Pai, a empresa. Mas nós pedimos ao Senhor, temos ao Senhor, como aquele que abençoa materialmente também, mas sobretudo espiritualmente, Pai. Pedimos salvação de almas aqui na rua do Senado, nesta congregação, nesta igreja, e onde houver uma igreja do Senhor aberta, ou pela internet, vai salvando almas, Senhor, promovendo avivamento espiritual na vida da igreja, que traga conversões de almas para povoar os céus e abençoar a tua igreja. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Oramos e todos digam amém, amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião para levar paz de casa em casa a todas as cidades, até os confins da terra. Não fique triste, porque depois de amanhã tem a nossa live com a missionária Eneida. Você é o nosso convidado especial. Clique aí no sininho para você ser avisado na hora que começar a reunião. E nós mandamos o link para muita gente, centenas de pessoas. Mas você também pode mandar o link desta reunião para as suas centenas ou milhares de amigos e amigas, queridos, queridas,
das suas redes sociais e continuar distribuindo esse folheto em forma de link da nossa reunião para abençoar com certeza as pessoas que estiverem aí próximas a você. Também pedimos a você que se inscreva, você que não se inscreveu. Cada pessoa que você mandar o link, peça, inscreva-se. É uma bênção. Quero agradecer a vocês que se inscreveram no último mês, na última semana. Deus abençoe vocês. Nós queremos deixar para você uma bênção. A bênção que está na última frase da Bíblia, Apocalipse capítulo 22, verso 21. É a última frase da Bíblia. Então abra seu coração, abra sua alma e receba. Diga assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? E amém. Um abraço e até a nossa próxima reunião e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.